Olá, meu nome é Henrique Barros. Eu e minha colega Manuela Silva somos do curso de Informática do IFBA Campus Jequié. O nosso orientador, Ítalo Barros, e o nosso orientador, Hugo Gomes. O título do nosso trabalho é Desbravando as Interações Moleculares, uma imersão nas raízes da química. Vou falar um pouco sobre a introdução do nosso trabalho. Os experimentos mentais contribuíram fortemente para ressaltar os paradoxos da ciência e buscar novas fronteiras no entendimento do universo. Do ponto de vista metodológico e epistemológico, todo experimento é um experimento mental, pela simples razão de que o cientista precisa planejar suas atividades, o que já exige uma intensa elaboração mental de natureza antecipatória. É preciso pensar na metodologia, no tempo disponível, na minimização dos erros, nos instrumentos necessários para a coleta de dados, na montagem de operação e na forma de como serão coletados e interpretados. Agora eu vou citar alguns exemplos de cientistas famosos que utilizaram experimentos mentais para provar suas teorias, começando com Platão com o mito da caverna. Ele tenta exemplificar de que o ser humano, preso em uma caverna, ele conseguiria se libertar da escuridão de tal caverna pela luz da verdade. O segundo, Sócrates com Só sei que nada sei. Ele explica que quanto mais sabemos, mais temos a descobrir. E com isso, tende a tentar descobrir várias coisas, mais e mais sempre. O terceiro, Galileu Galilei com a queda de corpos. Ele imaginou uma pessoa no alto da Torre de Pisa, jogando dois objetos de massas diferentes, e ele conclui que esses objetos sempre chegariam ao mesmo tempo ao Sol. O quarto, Kekulé com o anel benzênico. Ele teria sonhado com uma cobra mordendo sua própria cauda e com isso ele teve a visão da forma estrutural do benzeno. O quinto, o demônio de Maxwell. Sua explicação seria um processo que permite retornar a temperatura desigual sem precisar de energia, sem gastar energia e diminuindo a entropia. E tudo isso quem faria seria o demônio de Maxwell. Sexto, Laplace e o ser de inteligência infinita. Esse ser teria a capacidade de saber a velocidade dos átomos, das forças resultantes neles e suas posições. E com isso ele conseguiria saber a posição futura desses átomos, de qualquer pessoa e de qualquer objeto. O sétimo, o gato vivo-morto de Schrödinger. Seria um gato dentro de uma caixa junto com material radioativo e um sistema com contador de Geiger, martelo e veneno. Quando o elétron do material radioativo decaísse, o contador de Geiger ia acionar o martelo e o martelo iria quebrar o frasco de veneno, matando o gato. Caso contrário, caso o elétron não decaísse, não iria acionar o martelo, não iria quebrar o veneno e o gato iria viver. Oitavo, Isaac Newton com balde d'água. Seria um balde cheio de água, pendurado em uma corda retorcida, e quando essa corda se soltasse, iria começar a girar o balde e com isso o balde teria uma velocidade alta, fazendo uma força resultante entre o balde e a água dentro dele, que no caso seria o espaço absoluto, formando essa forma côncava na água. E com isso, Isaac Newton comprovaria a existência do espaço absoluto. Nono, Albert Einstein com o paradoxo dos gêmeos. Sendo gêmeos adulto, adolescente ou criança, ou bebê, um gêmeo iria para o espaço na velocidade da luz, dando várias voltas, e o outro gêmeo iria ficar na Terra. O gêmeo que estava no espaço voltava, e quando ele voltasse, ele estaria mais novo do que o gêmeo que estaria na Terra, comprovando a teoria de Einstein, que o tempo é relativo. Décimo e último, Richard Feynman com a máquina de movimento perpétuo. Essa máquina seria uma máquina molecular de ligações que podem desempenhar movimentos mecânicos em resposta a um ou mais estímulos, sendo temperatura, catraca que estaria na máquina,
Par, que estaria na máquina, moléculas. E com isso o movimento dessa máquina seria perpétuo. Atualmente, os experimentais têm merecido um número cada vez maior de estudos e publicações, mostrando que experimentar mentalmente cada vez mais ganha significado e constitui essencialmente uma estratégia que tem como um de seus principais efeitos a possibilidade de familiarização com o sentido histórico da ciência e seus métodos. Aqui seria três artigos sobre experimentos mentais, 2 artigos de uma revista publicados em 2010 e um TCC publicado em 2018. Esta pesquisa se justifica pela compreensão da matéria com o objetivo de compreender a natureza dos fenômenos científicos e suas implicações na construção do entendimento da realidade. Tomando esta premissa, houve a ideia de buscar extrair conhecimento científico de um personagem da ficção, questionando qual a real extensão da gama de habilidades que esse ser teria de manipular a matéria. Já sobre metodologia, para a elaboração deste trabalho, houve uma extensa coleta de dados bibliográficos que nos fornecessem entendimentos das características das ligações químicas e da estrutura molecular do DNA humano. Planejou um experimento mental, tendo como elemento principal um ser hipotético com capacidade de manipular a matéria através dos átomos que a compõem, sendo capaz de esclarecer algumas incertezas quanto à natureza em escala atômica. Para determinar qual será a extensão das capacidades do ser hipotético, primeiramente se deve ter as restrições e as condições às quais serão impostas ao mesmo. Tais condições são as seguintes. 1. O ser hipotético possui capacidade infinita de realizar trabalho, construção ou destruição dele. Ou seja, termodinamicamente, ele pode fornecer toda a energia necessária para a quebra das ligações químicas e também receber toda a energia fornecida ao final das reações, impedindo que haja explosões ou instabilidade devido à quantidade de energia liberada durante os procedimentos de manipulação de átomos. 2. Ele possui total imunidade ao decaimento radioativo, não sendo morto ou modificado de forma irreversível por ação de radiação, alfa, beta, gama ou raio-x. Também possui imunidade à toxicidade de isótopos de qualquer elemento. 3. Ele é imune a qualquer tipo de corrosão por reações ácido-base, as doações de pares de elétron, podendo manipular livremente esses compostos. 4. Ele possui conhecimento a nível acadêmico de química, possuindo todas as informações já conhecidas sobre catálise de reações, química orgânica, inorgânica, métodos analíticos e as propriedades físico-químicas que ditam os comportamentos conhecidos por essas áreas. O personagem teria as seguintes habilidades: manipular o formato dos objetos ao quebrar as ligações químicas e refazê-los de forma a produzir uma geometria diferente do retículo cristalino, como uma arma de ferro, ou no agrupamento dos átomos em sólidos amorfos, vidro, por exemplo. Como consequência direta da capacidade de segregar átomos para novamente uni-los, viria a capacidade de controlar o estado físico do material, pois o nível de segregação dos átomos ou moléculas implica diretamente no estado físico que o composto se encontra. Abrangendo a habilidade de segregação de átomos e moléculas, surgem também habilidades como reverter corrosão. Óxidos de ferro em pregos e construções podem ser revertidos em ferro metálico e oxigênio gasoso por um processo endométrico ou não espontâneo. Corrosão por ácido também pode ser revertida. Isso tornaria o químico ideal para poder recuperar reagentes que formaram produtos altamente irreversíveis sem processo de alto orçamento. Além de poder obter qualquer composto químico com 100% de pureza, para isso são necessários cálculos estequiométricos refinados e conhecimento da geometria molecular. Nessa seção de habilidades, é válido argumentar que, graças à capacidade infinita de realizar trabalho, processos cujas condições experimentais normalmente tornariam uma reação termodinamicamente inviável podem ser superadas, levando em consideração que se tal seria capaz de reconfigurar o nível da entropia através dos arranjos dos átomos no espaço, não haverá uma quebra das leis da termodinâmica, tal como uma transmissão de calor que resulte em desequilíbrio entre os sistemas reagentes e personagens de ambiente, ou que fuja das restrições existentes na própria fronteira entre os sistemas. Também é possível, com estudos avançados em biologia molecular e que demonstram o crescimento genético de um ser vivo, refazer os telômeros desgastados das células, aumentando assim seu ciclo de vida e concedendo a pseudo-mortalidade para o ser em questão. Para é necessário apenas encaixar os compostos essenciais como a pentose, os fosfatos e as bases nitrogenadas em células nas regiões escolhidas para regenerar seu ciclo celular, antes que alcance o limite de Hayflick e se tornem incapazes de se dividir. Concluímos que, com a ajuda desse personagem fictício, é possível entender que o uso de descrições mentais para problemas reais é fundamental para o entendimento de teorias mais complexas que exigem pensamentos mais refinados ou para teorias que são contra a visão clássica da natureza. E estas são os efeitos utilizados para o desenvolvimento de nosso projeto. Muito obrigada por sua atenção.